Bom, meus jovens, vamos aqui então, né, fazer aqui rapidinho, né, o último tópico sobre, né, análise de algoritmos não, né, análise dessas notações para as funções com crescimento assintótico, certo? Essa última parte é só para a gente ter uma noção de como é que faz a combinação dessas coisas, né, com as operações com as funções, para a gente entender o que é que mantém, o que é que não mantém, como é que muda. E por último, as notações, né, que estão faltando aí para esta análise assintótica, tá bom? Então vamos lá, né? Se você faz a soma entre duas funções que você sabe, né, não é teto, né, cara? Se você sabe que as funções que dominam essas outras, quando você faz a soma ela vai ser limitada pelo máximo das duas estimativas, né, superiores anteriores, certo? Como é que faz para demonstrar isso aqui? Na desigualdade triangular, se você tem duas funções, na hora de você olhar assim, pá, vou somar aqui, né, f1 mais f2, o tamanho disso é menor ou igual que a f1 mais a f2, né, e essas duas aqui existem constantes que são, né, o G1 de x e o G2 de x, né? Se você pega como o máximo vai ser, né, das duas aqui, ó, vai ser duas vezes esse máximo, então é menor, certo? Não vou escrever a demonstração. Você acreditou quando eu falei? Tomara que sim, né? Se não acreditou, é demonstrar, não tem saída não. E aí um colorário que a gente tem, né? Óbvio se as duas funções são limitadas pela g, é claro, né? As funções não é limitada pela g em si, mas é limitada pelas funções do tipo g. Então a soma é limitada pelo mesmo tipo de função, né? Se você somar as duas, vai dar 2g. Então tem a constante, né? Sua constante agora é 2 e continua com o mesmo k, mas a soma é limitada também pela mesma função. O produto de funções, aí ele fica, né, diferente. Se você tem lá a f1 limitada por g1, a f2 limitada por g2, né? Então o produto das duas vai ser limitado pelo produto das duas cotas superiores, vamos dizer assim, né? E aqui é mais tranquilo, né, de demonstrar isso. Então o produto de funções é limitado pelo produto das respectivas funções que limitam, né? As respectivas O grande. Beleza? Então eu vou demonstrar, né? Talvez eu coloque na lista de exercícios para você demonstrar seus conhecimentos de escrita matemática utilizando essas notações. Beleza? Então assim, bom. Eu acho que essas três aqui já estão de bom tamanho, certo? O próximo passo são as duas notações que estão faltando aí, né? A notação ômega grande e a notação teta grande, certo? A grande, né, contribuição dessa notação aqui, né, da teta, é que ela tem a característica de falar assim, ó. Se você tem uma relação, né, com esse teta entre duas funções, é porque as duas funções são realmente muito parecidas na sua complexidade assintótica, certo? Então elas caminham muito juntas. Aí você tem que tomar cuidado porque alguns livros eles tentam falar que a notação ou grande vai fazer assim, então a G se comporta como esta função, a F se comporta como a função G, o que não é verdade, né? Então quando você olhar assim, ó, por exemplo, não é verdade porque você tem isso aqui, né? Você tem isso aqui também, ó. N ao quadrado também é menor, né? Tá limitado por funções desse tipo, mas quer dizer que é isso aqui, né? Quer dizer que n ao quadrado é igual, né? Tem o mesmo comportamento de n elevado a n? Não, né? Porque isso aqui é muito maior do que esse. Então a gente tem com a notação
O grande, a limitação superior. Não sei, essa função aqui é maior do que essa outra aqui. O múltiplo dela é maior. Ok, com essas outras notações a gente começa a dar mais suporte, porque a notação ômega é uma limitação inferior, ou seja, quando você fala assim, f é ômega grande, né, de g, é que a g é menor ou igual a f. Então ela está, né, a limitação por baixo. Você vai falar, a f é sempre maior ou igual a g, com essa notação. E a notação θ quer dizer o seguinte, que elas se acompanham, vamos dizer assim, juntas. Então elas têm o mesmo comportamento, elas têm de fato a mesma ordem, certo? Então com essa notação θ aqui, ó, a gente vai ter uma ideia do que quer dizer essa coisa e não ser enganado, né, por essa notação falando assim, isso aqui então n ao quadrado é igual a n elevado a n. Não é, certo? Tranquilão, então aqui tá aqui, né, mais ou menos o que eu expliquei agora, né, que eu tava falando e esqueci de passar o slide. Tá? Então a notação, né, ômega é para estimativa inferior, você fala assim, olha, isso aqui não é menor que isso, no mínimo você vai fazer isso aqui. E a notação θ grande é para dizer que, olha, essas duas funções têm a mesma ordem, né? Assintoticamente. Lembra que o n é grande, né? O n está indo quase, lembra que o n indo para o infinito lá e tal, pá. Beleza? Qual é a diferença, né, disso aqui para o cálculo? Para o cálculo, você só falava assim, se o n vai para o infinito, o negócio vai para o infinito. Se o n vai para o infinito, o negócio tende a constante lá, sei lá o que, assíntota horizontal. Aqui você encontra as funções que tentam se acompanhar no infinito, né? Que bonito, né? Elas têm um parceiro para o infinito. Que maravilha. Mas tudo bem, vamos lá. A definição do ômega grande. O ômega grande é a cota inferior, né? Então lembra aí, ó. Opa, é um limitante, né, inferior para as coisas aí, certo? Então, ó, você vai dizer que a f é θ grande, né, de g se a f é sempre maior ou igual ao múltiplo da g, né, em valor absoluto, né, para algum n aí a partir de um certo valor k, né, na verdade k, desculpa, para todo n a partir de um certo k. Se isso aqui funciona, então você vai dizer que a f ela é de fato, né, θ de g, ou desculpa, ômega de g, né? Então a notação ômega é para garantir uns limites inferiores. Deixa eu ver se eu botei o resultado aqui. Botei. Então olha só, se você tem essa relação aqui, claramente, se você... Eu posso passar isso aqui dividindo. Então a G, né, é limitada pela F. Com a constante sendo 1 sobre esse M. Que é o que está nessa proposição aqui, ó. Suponha que você tem duas funções fg definidas nos naturais, né? Então, a f é O grande de g, ou seja, a f é limitada pela g se somente se a g é menor ou igual a f, né? Então aqui, né, aqui é a parte superior e aqui é a parte, né, inferior. Então a G aqui, né? A G é superior a F. E aqui... Tá na ordem certa isso aqui, cara? Acho que tá, né? Que esse aqui tá dizendo... Deixa eu pensar aqui, pera aí, calma. Não sei se é porque eu já fiz coisas demais, aí eu tô olhando pra isso aqui, eu não sei se tá certo, gente. Socorro. Isso aqui fala que tem uma constante que é menor, que faz a F ser menor. E desse lado aqui, deixa eu ver de outra cor aqui. Desse lado aqui está dizendo que tem uma constante. Bota aí M2. No mesmo lado, se eu passar isso aqui, não deve. Ah, não, pera, tá na ordem. Aqui, ó, tá certo, né? A F ela vai ser
né, ômega de G se AF é menor que a G. Aqui AF, aqui tá ao contrário, gente. Porque quem tá dentro do parênteses é AF. Então tá certo. Então tá certo, né? Passa aqui dividindo, aí continua ali, esse M é igual a 1 sobre M2. Ok, não, tá certo. Então aqui é a G superior a F, aqui a F é inferior a G, né? Então você tem que a F é limitada superiormente pela G se somente se, né, a G é limitada inferiormente pela F. Faz sentido, né? Ok. Tudo bem. E aí a última notação, que é a notação que fala exatamente sobre as funções terem a mesma ordem, tá? É isso aqui que a maioria do pessoal quer chegar quando está fazendo análise de algoritmos para estudar a complexidade das coisas. É para dizer assim, olha, esse algoritmo aqui, ó, ele é desse jeito e ponto, acabou. Certo? Você vai dizer que uma função, né, tá nessa pertence ao conjunto, né, θ grande das Gs, se a F ela tem o mesmo comportamento das Gs, certo? Ou seja, eu consigo uma função G e constantes A e B, tais que por baixo, né, a F é empurrada por essa constante aqui e por cima é limitada por essa daqui. Então a F está no meio da baderna, entendeu? Então se a gente pegar lá, vou botar aqui assim, né? A ideia é tipo isso. Vou botar aqui esse cabo então aí. Aí você tem lá a F. Isso aqui é a F de X. O que essa definição está falando? Está falando assim, ó. Por baixo, a partir de um determinado valor aí, que eu não sei qual é, essa F vai multiplicar assim. E por cima você encontra uma função, a mesma função, que ela vai ser maior para algum K, a partir de algum K lá. Certo? Ou seja, isso daqui garante que a F tenha o mesmo comportamento das funções G. Certo? E aí você evita aquela história lá de se eu tenho que o n ao quadrado, né, é menor que n elevado a n, então o n ao quadrado é do mesmo comportamento de n elevado a n. Não é, porque não tem constante nenhuma que você multiplica que vá fazer esse n elevado a n vir para baixo do n ao quadrado. Certo? Tranquilidade? Então eu espero que aqui tenha ficado mais claro, né, o que é. Esse é o objetivo da maioria das coisas que você faz de análise de algoritmo, é encontrar tanto uma margem superior quanto uma margem inferior, para que você entenda como descrever o comportamento das coisas que você está fazendo, certo? Nós vamos fazer alguns exemplos aí, né? Aqui está um exemplo claro que é o do polinômio, que o comportamento de um polinômio de grau n é de fato um troço que tem ordem x elevado a n, certo? Repare que aqui, ó, eu estou falando que é, né, da ordem, que é esse θ grande. Então existe uma constante, né? Então você vai conseguir, qual é a cor que eu usei lá? Usei esse aqui mesmo. Então você vai encontrar uma constante, né, que aqui x elevado a n, tal que esse troço seja menor, vou botar aqui f de x, né? E aqui você vai encontrar uma constante b também, x elevado a n, certo? Então, se é desta forma, você consegue determinar quais constantes você tem aqui para garantir que, de fato, lá quando existe algum k lá para frente, que o polinômio fica restrito entre esses dois múltiplos de xn. É limitado por esses dois múltiplos de x elevado a n. Então o comportamento dele é igual ao x elevado a n. Certo?
E aí, este é o grande objetivo de você conseguir as análises de algoritmo. Porque às vezes você consegue um limitante superior que é muito grande. E aí não serve para nada. Aí você fala assim, o meu algoritmo está fazendo n elevado a n multiplicações. Aí você, n elevado a n, cara, é maior que o n fatorial. Se você botar 20 multiplicações, se você botar, né, o n igual a 20, você vai ter 20 elevado a 20 multiplicações. Então é multiplicação pra caramba, né? Então a ideia é a gente tentar descobrir essa coisa para determinar o comportamento do algoritmo usando essa estimativa, né? Que é tanto uma inferior quanto uma superior. Belezura, então eu acho que aqui tá bom, né, de conteúdo. Vou fazer uma lista de exercício legal para que a gente pratique um pouco desses conhecimentos, para prepará-los, né, para as disciplinas para frente, de análise de algoritmo, de análise de complexidade. Belezura? Então era isso, meu povo. Um abraço para vocês, fiquem bem e agora eu vou fazer exercício. Até mais!